13º salário 2025. Tudo o que você precisa saber. Trabalhador, é muito comum que com o fim do ano chegue aquela dúvida. Afinal de contas, quanto e quando eu vou receber o meu 13º salário? Sei que vocês têm muito essa dúvida, então fica aqui no vídeo que hoje, além disso, também vou contar para você como calcular o seu 13º salário. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Guilherme Magalhães, sou advogado e professor especialista em Direito do Trabalho e hoje a gente vai começar a explicar um pouco sobre o 13º, até mesmo por meio da sua evolução histórica. Quanto a essa parte histórica, é muito comum que os gurus da internet que nós vemos por aí, eles deixem claro que o 13º salário seria algo que já está sendo descontado mensalmente do salário do trabalhador e é pago porque é obrigatório. E em contrapartida, caso não existisse o 13º salário, estaria o trabalhador ganhando mais por mês. Só que presta muita atenção, porque faz sentido matematicamente se você parar para pensar. Só que a gente tem que lembrar que qual que é o objetivo único da empresa? Maximizar os lucros. E, consequentemente, caso não existisse a obrigatoriedade do 13º, muito provavelmente a remuneração continuaria igual. Só te explicando e contextualizando isso, por quê? O 13º ele vai começar a aparecer, ter os seus inícios ali no ano de 1921, onde teve uma greve dos trabalhadores da Companhia Paulista de Aniagem e da Indústria Maria Ângela. E conseguiram, na época, o que era chamado como abono natalino, que era o abono proporcional aos salários pagos ali ao longo do ano. Já em 44, nós tivemos uma greve geral, sendo que essa greve se iniciou depois da concessão do 13º salário para os operários da Pirelli. E aí, em seguida, em 1945, 46, 51, também tivemos outros tipos de greves registrados visando o direito a esse 13º. Fica claro para a gente, então, que ao contrário do que se afirma numa lógica matemática de que teria os trabalhadores recebendo mensalmente a mais, caso não existisse a obrigatoriedade do pagamento, a gente já começa a ver a lógica. Seguindo nessa linha histórica, o de 13º ele se tornou obrigatório depois que ele foi proposto em 1959, depois de algum tempo só em 62 que ele foi aprovado, em 27 de junho de 62, pelo Senado. Isso porque se existiu um contexto muito grande de greves, onde os trabalhadores precisavam reivindicar isso, e era um contexto onde se tinha a União Soviética, a própria Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde, curiosamente, o primeiro ser humano que foi lançado para fora da estratosfera ali, o Yuri Gagarin, ele veio até o Brasil, visitou o Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro, em um período assim de 90 dias após ele ter sido lançado para o espaço. Todo esse contexto influenciou nisso. Por isso foi o grande ensejador de grandes greves e motivos para isso. Agora que a gente já entendeu como aconteceu e quando aconteceu essa evolução histórica do 13º salário, entendemos que não é uma benesse que o empregador pagaria mensalmente para você, vamos para a parte de quem tem esse direito. Todo e qualquer tipo de empregado seletista, ele já tem esse direito garantido, até mesmo constitucionalmente. Isso porque a Constituição de 88, ela veio e estendeu até o 13º para as domésticas, porque antigamente o empregado doméstico não teria esse direito, sendo que em 88 foi incorporado na Constituição e se estendeu esse direito ao empregado doméstico, que só veio a ser regulamentado por meio de lei complementar em 2015. Mas, de qualquer forma, esse trabalhador que trabalhou no ano, pelo menos um mês, ali dentro daquela empresa, ele já gera o direito ao 13º salário. Só que presta muita atenção, existem algumas peculiaridades. Por quê? Para a gente entender quando o trabalhador tem direito, o primeiro ponto que nós temos que entender é que, caso o trabalhador, no janeiro, por exemplo, em janeiro de 2025, tenha solicitado o adiantamento da primeira parcela, ou seja, metade do 13º que teria direito, esse adiantamento vai acontecer com a concessão junto das férias. Se você quiser, você tem direito a cada janeiro de ano informar o seu empregador, olha, eu quero o adiantamento da minha parcela do 13º junto com minhas férias. Caso não seja solicitado em janeiro, consequentemente você já perde o direito ao adiantamento. Então vamos lá. Primeira situação, aquele trabalhador que em janeiro do ano solicitou ao empregador esse adiantamento para que seja pago junto às suas férias. Tá tudo certo, vai ser pago metade do 13º, ou seja, a primeira parcela junto às férias do trabalhador. Ainda junto a isso, nós temos a segunda hipótese. Caso esse trabalhador não tenha solicitado um adiantamento, nós estaríamos trabalhando com a possibilidade da regra geral, que seria a primeira parcela até dia 30 de novembro, já a segunda parcela figurando ali para o dia 20 de dezembro, ou em parcela única, sendo pago até o dia 30 de novembro. Agora que nós entendemos datas, quando e como, vamos entender como fazer esse cálculo? Então, pessoal, agora que a gente já entendeu como surgiu o direito ao FGTS, quem tem direito e quando tem direito, vamos a um exemplo prático do cálculo. No nosso exemplo, vocês podem ver, a gente vai trabalhar a primeira parcela ou a parcela única. Primeiro ponto, a gente vai pegar os últimos 11 salários, mas presta atenção, se você tiver trabalhado menos que 11 meses, você vai pegar a quantidade de salários que você tem e dividir pela quantidade de meses. Vamos seguir o exemplo que a pessoa trabalhou o ano por completo. Então, dentro desses 11 meses que nós tivemos iniciais, essa foi a média remuneratória, iniciando ali em 2.100 e finalizando em 2.300.
O total são 27.700. O que a gente vai fazer com esse valor de 27.700? Nós vamos pegar aqui 27.700 e vamos dividi-lo pela quantidade ali de meses, que foram 11 meses trabalhados. Logo, nós vamos chegar no montante de R$ 2.518,18. Então, consequentemente, o que vai acontecer aqui? Como nós estaríamos falando regra geral da parcela única, caso a empresa desejasse já pagar o 13º agora em novembro, ela teria que pagar diretamente esse montante, ok? Feito esse cálculo, seria isso. Agora, se forem duas parcelas, o que vai acontecer? É simples. Nós vamos pegar o R$ 2.518 e dividi-lo por 2, que vai totalizar R$ 1.259,09, sendo esse o valor da primeira parcela. Agora, pessoal, que a gente aprendeu a questão da primeira parcela ou da parcela única, vamos para a segunda parcela. A gente aprendeu que ela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. A única diferença aqui que nós vamos ter é a situação onde a gente acrescentou mais um mês nessa média remuneratória. Consequentemente, aqui, nós chegamos a 30.100. Então, nós vamos pegar o valor de 30.100, que foi a média remuneratória do trabalhador durante o ano, dividi-lo por 12, que vai dar R$ 2.508,33. Como é a segunda parcela, esse valor deveria ser o cheio total. O que vai ser feito? Vai se descontar aqui o valor da primeira parcela que foi pago. Vamos supor que foi, para facilitar os cálculos aqui, a primeira parcela foi de R$ 1.508,33 vai totalizar um montante aqui de R$ 1.000 de diferença. Ou seja, o valor que vai ser pago da segunda parcela, provavelmente ele vai ser inferior ao da primeira, por quê? Vai se tirar a diferença do que já foi pago para a média remuneratória do mês de dezembro, consequentemente a gente vai atingir o valor da segunda parcela. Pessoal, agora, se ficou com algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários, nos informe que a gente está aqui para esclarecer. Um grande abraço.